Olá, que bom contar com a companhia de todo mundo para mais uma de nossas análises. Ok, vamos mergulhar nisso. O que nós temos pela frente hoje é uma quebra incrivelmente poderosa e estruturada de um texto que nos ensina a mudar, de forma fundamental, a nossa relação com as adversidades. Porque, vamos ser sinceros, a vida lança obstáculos pesados. Isso é um fato. Mas o material que serve de base para o estudo de hoje destrói completamente aquela velha ideia tradicional de apenas resistir e aguentar o tranco. A gente pode esquecer aquele conceito abstrato e inalcançável de força pura. O foco da nossa exploração hoje é uma mudança super prática de mentalidade, algo que redefine de verdade a forma como os desafios reais podem ser enfrentados no dia a dia. Chegando à primeira parte do nosso conteúdo, redefinindo a resiliência além da queda. Para que a gente entenda a verdadeira recuperação, precisamos primeiro desconstruir o maior mito que existe sobre ser uma pessoa forte. Existe uma crença cultural muito enraizada de que indivíduos fortes simplesmente nunca tropeçam. A gente acaba carregando aquela expectativa irreal de caminhar por uma linha reta sem fraquejar nunca, o que só gera uma pressão absurda. Mas a fonte que estamos analisando destrói essa narrativa por completo. Então, o ponto crucial é que a definição original desconecta a resiliência de qualquer ideia de perfeição. A resiliência não tem absolutamente nada a ver com a capacidade de evitar a queda. Pelo contrário, ela está totalmente ligada à ação direta de se levantar após um revés. E isso é fascinante porque retira aquele peso gigantesco da falha. Tropeçar não anula a força de ninguém. Na verdade, testa e prova essa força. A verdadeira história só começa a ser contada no exato momento em que se toca o chão. E isso nos leva direto para a nossa próxima sessão: crises como dados, a inteligência emocional na adversidade. Vamos entender de uma vez por todas como cérebros emocionalmente inteligentes processam uma crise repentina. Quando a adversidade ataca, a resposta instintiva quase sempre é o pânico ou até aquela paralisação total. Mas o texto aponta um filtro mental completamente diferente, operando em indivíduos com alta inteligência emocional. Agora, o que é realmente interessante nessa comparação é a mudança cognitiva brutal que acontece aqui. De um lado, existe o erro comum de tratar uma crise como um veredito, que é como uma batida de martelo de um juiz. Soa como uma sentença final, algo altamente emocional e derrotista. Mas do outro lado, a mesma crise pode ser transformada em dados, como se a gente estivesse usando um mapa ou uma bússola. Um dado é puramente neutro, é informativo, é útil. Em vez de internalizar um fracasso como um julgamento definitivo de caráter, a situação passa a ser enxergada simplesmente como coleta de informações valiosas. O fracasso não é uma tatuagem permanente, gente. É só um mapa, indicando por onde não seguir na próxima tentativa. E essa transformação gigante de perspectiva culmina na pergunta central destacada no texto original. E a pergunta é a seguinte: o que isso veio me ensinar? Essa pequena pausa foi totalmente intencional. É fundamental que a gente tenha tempo para internalizar completamente o peso dessa reestruturação mental. Fazer essa simples pergunta transforma instantaneamente o que seria um momento de dor agonizante em uma verdadeira sala de aula. A mentalidade sai daquele buraco escuro da vitimização e entra num estado de extrema curiosidade analítica. O que nos prepara perfeitamente para a nossa próxima etapa: o efeito mola, impulso através da pressão. Vamos sair um pouco do campo emocional e entrar na física da coisa. E aqui é pura física agindo. O texto afirma de forma categórica que a mola só ganha impulso quando é pressionada. Basta a gente refletir sobre a mecânica de uma mola por um momento. Uma mola, em seu estado natural, ali na sua zona de conforto, sem nenhuma carga pesada em cima dela, não tem energia cinética potencial nenhuma. Ela está inerte, sem graça. É justamente a intensa pressão da crise que atua como combustível exato e absolutamente necessário para um retorno poderoso. Quanto mais uma mola é pressionada contra o chão, maior é o potencial de energia que ela armazena para saltar para cima depois. A pressão, que parecia projetada para esmagar, é, na verdade, a própria energia do salto. Essa é uma inversão de perspectiva brutal, não acham? Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática com otimismo e recuperação, construindo o retorno. É aqui que a teoria maravilhosa vira a tática de sobrevivência. Tendo entendido a energia potencial de uma mola, o material-fonte fornece diretrizes exatas de como a gente deve operar. O passo 1 é desenvolver uma rede de apoio. O retorno após uma grande queda nunca é um esforço solitário. A resiliência exige infraestrutura humana para segurar as pontas. Mas o passo 2 é o que mais surpreende: regular o otimismo. A nossa sociedade frequentemente vende a ideia da positividade tóxica, sugerindo que o otimismo deve ser sempre cego e infinito.
Só que o texto deixa muito claro que a positividade isolada é insuficiente e pode ser até perigosa. O otimismo precisa de um termostato. Francamente, a ideia delirante de que sorrir para um problema vai fazê-lo desaparecer em um passe de mágica é o que muitas vezes impede a verdadeira recuperação de acontecer. O equilíbrio super delicado da verdadeira resiliência exige viver em duas realidades simultaneamente. De um lado, é preciso inspecionar os danos de perto e ser completamente realista sobre a gravidade do problema. Não há espaço algum para aquele humor ingênuo de fingir que a casa não está pegando fogo enquanto a sala inteira enche de fumaça. Mas, do outro lado, deve-se ser absolutamente implacável, inesgotável e ter a força de um foguete decolando na capacidade de encontrar uma saída. Essa dualidade prova que é plenamente possível encarar as duras realidades da vida de frente, sentindo todo o peso delas, sem perder uma única gota de determinação para achar a solução. É esperança puramente ancorada pela realidade objetiva. E para amarrar tudo isso, a nossa análise culmina neste pensamento final, que é incisivo e muito provocativo. Diante de qualquer desafio gigante que pareça intransponível no momento, cabe a reflexão. A pressão atual é o fim da história ou apenas o impulso da mola? Não existe ponto final definitivo quando a gente adota a postura de coletar dados e regular o nosso otimismo. A pressão, por mais severa que seja, é simplesmente a energia cinética aguardando o nosso próximo grande salto para frente. Muito obrigada por acompanhar mais esta análise e até a próxima.